Olá a todos, tudo bem? Na aula de hoje nós veremos o nosso terceiro tipo de ligação química, que são as ligações metálicas. Nós já vimos as ligações iônicas, as ligações covalentes e hoje nós veremos então o terceiro tipo de ligação química, que é aquela que ocorre entre os metais, que são as ligações metálicas. Uma excelente aula a todos! Para nós entendermos as ligações metálicas, nós vamos recorrer à teoria da nuvem eletrônica ou do mar de elétrons. Essa teoria nos mostra aqui uma nuvem ou um mar de elétrons na qual nós temos os átomos neutros e os cátions do metal em ligação mergulhados. E esses elétrons, então, eles estão livres para circular pelo composto. Percebam então que essa mobilidade dos elétrons vai fazer com que aqueles átomos que estavam neutros acabem perdendo esse elétron que vai se deslocar pelo composto, tornando-se então um cátion. E esses cátions que acabam recebendo esses elétrons voltam então a se neutralizarem. Por isso, nós temos aqui esses átomos e esses cátions mergulhados numa nuvem de elétrons ou nesse mar de elétrons que apresenta grande mobilidade pelo composto. E por que que isso ocorre então aqui com os metais? Lembram-se quando nós falamos da eletropositividade? A eletropositividade é a capacidade que um átomo tem de ceder elétrons durante uma ligação. E aí nós vimos que a eletropositividade aumentava de cima para baixo e da esquerda para a direita aqui no sentido dos metais. Até falamos que o frâncio era o elemento com maior eletropositividade da tabela periódica. Vejam, pessoal, que os metais em geral eles apresentam 1, 2 ou 3 elétrons na sua última camada. Os metais têm então uma forte tendência a perder elétrons, tornando-se cátions. Quando esses metais então entram em ligação química, esses elétrons que sofrem uma força baixa de atração dos núcleos, eles ganham mobilidade e poderão agora circular pelo composto. Por isso que nós falamos então que no caso dos metais, como eles são muito eletropositivos, eles têm uma tendência a formar cátions. Ou seja, eles têm uma tendência a perder elétrons nas ligações químicas. E é por conta desse fato, dessa especificidade que nós temos no caso das ligações metálicas, que nós podemos explicar aquelas propriedades dos metais que nós vimos já em aulas passadas. No caso, por exemplo, quando nós falamos que os metais são bons condutores de calor e eletricidade, nós podemos entender que isso ocorre porque aqueles elétrons que estão livres, eles vão transportar tanto o calor quanto a eletricidade por todo o composto. Por isso que os metais, então, eles esquentam muito rápido. Mesmo você colocando uma ponta do metal no fogo, se você ficar segurando a outra ponta de uma colher, por exemplo, logo logo a tua mão vai queimar. Porque esses elétrons que estão livres no composto, eles vão então se mover e têm muita liberdade para se moverem ao longo do composto e vão conseguir então transportar o calor e a eletricidade, tornando os metais ótimos condutores então térmicos e elétricos. Além disso, nós vimos que os metais apresentam um brilho característico, aquele brilho metálico que ocorre pela reflexão da luz que incide sobre a superfície e depois é refletida por esses elétrons com liberdade no composto. Nós falamos da cor prateada dos metais, com exceção ali do cobre e do ouro, e nós vimos também que os metais apresentam alta maleabilidade. Eles podem ser transformados em lâminas finas. Justamente pela capacidade que os metais em ligação possuem de deslizar pelo composto. E assim, a nuvem eletrônica ela vai se movimentando de modo sempre a manter esse composto unido com muita força. As ligações metálicas elas são muito fortes, já que nós temos ali uma alta organização geométrica desses compostos. E nós temos essa movimentação da nuvem de elétrons mantendo esses átomos e cátions agora unidos com bastante força. Nós sabemos hoje que o metal mais maleável é o ouro. É possível formar chapas de ouro com menos de 0,0001 milímetro de espessura. Nós também sabemos que o ouro é o metal mais dúctil de todos e é possível com apenas 1 grama de ouro fazer um fio
tão fino que pode chegar até 2 km de extensão. Por isso nós dizemos também que os metais apresentam alta ductibilidade, eles podem ser transformados em fios finos, como nós vimos lá no caso do ouro, e esses fios também serão muito importantes porque eles são capazes de transportar eletricidade, algo que nós estamos acostumados no nosso dia a dia quando nós vemos todos os fios elétricos que são formados por metais. Geralmente, os metais possuem altos pontos de fusão e de ebulição. Isso ocorre, pessoal, porque a força da ligação metálica é muito forte. Quando nós temos, então, vários cátions ali que estão mergulhados nessa nuvem de elétrons negativos, e essa nuvem é sempre capaz de se deslocar, mantendo essa força de atração e que une as ligações, os compostos metálicos. Então é sempre muito difícil nós quebrarmos essa ligação. Nós temos que fornecer muita energia e por isso então, para que essas ligações sejam quebradas, exige-se muita energia, muito calor. Então os pontos de fusão e de ebulição são muito altos em geral, no caso dos metais. Nós vimos também que os metais são muito densos, que são sólidos na temperatura ambiente, exceto o mercúrio, o que também pode ser explicado pela força dos compostos das ligações metálicas. Os metais reagem com ácidos, algo que nós veremos ainda um pouquinho para frente quando nós formos falar sobre as funções químicas, e eles formam óxidos básicos, também algo que nós veremos ainda no nosso curso. E por fim, nós sabemos que eles têm uma tendência a perder elétrons e a formar cátions, portanto. Então veja, pessoal, que aqui a teoria da nuvem eletrônica ou do mar de elétrons é capaz de explicar aquelas propriedades que nós vimos dos metais. Nós temos então esses compostos metálicos arranjados de forma organizada e com grande força de atração. Vamos falar um pouquinho agora sobre as ligas metálicas. As ligas metálicas são formadas justamente para que possamos utilizar as propriedades de diversos elementos em combinação com os metais, principalmente os metais e os não metais ou semimetais. E com isso, então, nós podemos nos aproveitar das diferentes características desses compostos para diversos usos industriais e também no nosso dia a dia. As principais ligas metálicas que nós podemos falar aqui é o caso, por exemplo, do aço. O aço, que é uma liga entre o ferro e o carbono, torna então o ferro menos quebradiço. O aço ele apresenta grande ductibilidade, grande maleabilidade e também uma força muito grande. O aço, então, ele é capaz de suportar uma forte tração, como no caso aqui desses fios que estão sustentando essa ponte, já que toda essa estrutura aqui era uma estrutura de aço. Nós temos também aqui o latão, que é uma liga entre o cobre e o zinco, que é bastante comum na construção de instrumentos musicais. O bronze, também bastante comum em estátuas, é uma liga entre o cobre e o estanho. Nós podemos falar também do aço inoxidável, que é uma liga formada pelo ferro, pelo carbono e também o níquel e o cromo. O aço inoxidável é bastante comum aí nas panelas e ele tem um brilho bastante característico. O ouro 18 quilates também é uma liga metálica que possui, além do ouro, cobre e prata. E a liga leve, bastante comum aí nas rodas dos automóveis, é uma liga normalmente composta pelo alumínio e pelo magnésio. Vamos ver algumas questões então, pessoal. Olha só. As figuras a seguir representam esquematicamente estrutura de diferentes substâncias à temperatura ambiente. Então aqui nós temos 3 estruturas diferentes. Sendo assim, as figuras 1, 2 e 3 podem representar respectivamente. Pessoal, vamos olhar aqui essa figura 1. Estão vendo nessa figura 1 que nós temos uma ligação entre elementos iguais. Nesse caso, esse composto que está bastante organizado não é um composto formado por cátions e íons. Todos esses elementos aqui são iguais. Nesse caso, nós temos aqui uma ligação metálica. Esse segundo composto, também bastante organizado, ele agora é formado por 2 elementos diferentes. Veja que nós temos aqui um elemento maior e outro menor. Então, portanto, um cátion e um ânion. Nesse caso, nós temos aqui um composto iônico.
E no terceiro caso aqui, nós temos a formação de moléculas e não mais de um reticulado cristalino, como nos dois primeiros casos. Quando nós temos essa formação molecular, nós temos, é claro, um composto covalente. Então vamos ver aqui o que ele nos pede, que essas figuras podem representar respectivamente, então. A letra A, então, nos diz aqui que essa primeira figura se referiria ao cloreto de sódio. O cloreto de sódio, pessoal, é o NaCl. O NaCl é um composto iônico e nós estamos vendo aqui que essa primeira figura está representando um composto metálico. Então não pode ser aqui o cloreto de sódio, a primeira figura. Já podemos eliminar então aqui a A e a B. Vamos ver aqui a letra C, que nos diz então que essa primeira figura poderia representar o dióxido de carbono. Não, pessoal, o dióxido de carbono, que é o CO2, aqui nós temos uma molécula, um composto molecular formado por ligações covalentes. E aqui nós vimos na primeira figura que nós temos um composto metálico. Então aqui nós não poderíamos ter o dióxido de carbono. As letras D e E dizem que essa primeira figura podem representar o ferro. Exatamente. Aqui sim nós temos um composto metálico. A segunda figura nós sabemos que é um composto iônico. Na letra D, diz que essa segunda figura representaria o cloreto de sódio, o NaCl. Perfeito, o cloreto de sódio é sim um composto iônico. E aqui na terceira figura poderia representar o dióxido de carbono, que é uma molécula. Exatamente. Então a letra D aqui vai ser o nosso gabarito. A letra E inverte as figuras 2 e 3 e coloca a figura 2 representando o dióxido de carbono. Não, o dióxido de carbono nós sabemos é uma molécula. Assim, também a figura 3 não pode representar o cloreto de sódio, o NaCl, já que o cloreto de sódio é um composto iônico. Nós ficamos, portanto, aqui com o gabarito na letra D. Olha só a segunda questão, pessoal. S1, S2 e S3 são três substâncias distintas, inicialmente no estado sólido. Foram aquecidas independentemente, ou seja, separadamente, até a fusão completa, enquanto se determinavam suas condutividades elétricas. Os resultados das observações estão resumidos aqui nessa tabela. Então, a substância 1, no estado sólido, conduzia a eletricidade e também conduzia no estado líquido. A substância 2, no estado sólido, era isolante e também no estado líquido permaneceu isolante. Já a substância 3, que era isolante no estado sólido, se tornou condutora no estado líquido. Pessoal, no estado sólido, em regra, quem vai ser bom condutor de eletricidade vão ser os metais, aqueles compostos, então, formados por ligações metálicas. Nós vimos justamente por conta dessa mobilidade do mar de elétrons, dos seus elétrons, lá das últimas camadas, que agora podem circular pelo composto. Isso já não vai acontecer nos compostos iônicos e nem nas moléculas, porque nesse caso nós não temos cargas, nós não temos elétrons livres para transportar a corrente. Por isso, então, no estado sólido, em regra, quem vai ser bom condutor são apenas os metais. Com isso, pessoal, olha só, veja que aqui a substância S1 ela é condutora no estado sólido. Nós temos aqui, então, um composto metálico. S1 é um composto metálico. E o que é que nós podemos falar, por exemplo, dos compostos iônicos? Lembram-se que nós vimos que os compostos iônicos, como por exemplo aqui o sal de cozinha, o NaCl, quando no estado sólido, ele não conduz a eletricidade. Olha só a nossa lâmpada aqui que está apagada. Ele não vai conduzir eletricidade porque os seus íons, tanto os cátions quanto os ânions, eles estão presos lá no retículo cristalino. Mas quando essa substância é fundida, passa para o estado líquido, ou então é dissolvida em solução aquosa, aí sim nós vamos ter agora esses íons livres para transportar carga. E veja que então no estado líquido nós teremos aqui a lâmpada acendendo, porque há sim transporte de eletricidade, porque nós temos cargas livres para esse transporte. Então, essa substância que é isolante no estado sólido, mas que conduz no estado líquido, nós sabemos que é um composto iônico.
Além disso, sobrou aqui a substância 2, que é isolante tanto no estado sólido quanto no estado líquido, e é verdade, isso normalmente acontece quando nós temos compostos moleculares ou covalentes. É por isso, então, por exemplo, que o açúcar, claro que ele não conduz no estado sólido, mas também não vai conduzir quando dissolvido em água. Já o sal, quando dissolvido em água, ele será sim um bom condutor de eletricidade, porque o NaCl, o cloreto de sódio, é um composto iônico, enquanto a sacarose, o açúcar, é um composto molecular. Então, pessoal, nós podemos aqui achar o nosso gabarito, que tem que ter a seguinte sequência: composto metálico, covalente e iônico. Isso nós encontramos já na letra A. Os compostos, então, são, respectivamente, metálicos, covalentes e iônicos. A letra A é o nosso gabarito. Vamos resolver mais uma questão. As ligas metálicas são formadas pela união de dois ou mais metais, ou ainda por uma união entre metais, ametais e semimetais. Relacionando o quadro a seguir, cada tipo de liga com as composições dadas, pode-se afirmar que a única correlação correta entre liga e composição encontra-se em qual das opções aqui. Então, eles querem que nós façamos a correlação entre essas ligas de aço, o ouro 18 quilates, o bronze e o latão, com as suas composições. Pessoal, vamos ver aqui a composição do aço. O aço nós sabemos que é uma composição de ferro e carbono principalmente. Mas nós também temos aqui, como nos diz a questão, traços de silício, enxofre e fósforo. Então o aço está aqui representada a sua composição na letra C. Então nós vamos ter um C. Vamos ver agora o ouro 18 quilates. O ouro 18 quilates é uma composição entre o ouro, o cobre e a prata. Então, aqui, a nossa liga número 2 vai ter a composição descrita aqui na letra D. Já o bronze, ele é um composto formado entre o cobre e o estanho. Então, o bronze, que é a liga número 3, ele vai ter a sua composição descrita aqui na letra B. E por fim, o latão, aqui o número 4, ele tem a sua composição descrita na letra A, que é o cobre e o zinco. O latão aqui, a liga número 4, então tem a sua composição descrita na letra A. Temos que procurar a sequência 1C, 2D, 3B, 4A. E a letra D nos diz exatamente isso, 1C, 2D, 3B, 4A. A letra D, portanto, aqui é o nosso gabarito. Só lembrando, então, como nós vimos aqui, o aço é principalmente um composto entre o ferro e o carbono, o latão, um composto de cobre e zinco, o bronze, uma liga composta por cobre e estanho, e o ouro é composto pelo próprio ouro, o cobre e a prata. Pessoal, com isso, nós vimos o nosso terceiro tipo de ligação e agora nós já conhecemos os 3 tipos de ligação química que podem existir: as ligações iônicas, as ligações covalentes e também agora aqui as ligações metálicas. Vejam então que a teoria do mar de elétrons ou da nuvem eletrônica, ela explica uma série de propriedades dos metais e nós vimos também a importância de algumas ligas metálicas no nosso dia a dia. Um forte abraço a todos, vejo vocês na nossa próxima aula.